É só você confiar. Só você confiar. É só você. Enalteça o nome do Senhor, glorifique o nome dele. Aleluia! Aleluia! Poder tomar assento. Queridos, a palavra que queremos trazer nessa noite se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, qual foi lido nessa noite, na introdução pelo nosso pastor presidente, pastor Manoá. Nós queremos compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo assentou em nosso coração. Profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo número 4, estaremos então tratando conforme o Senhor nos orientar, amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É interessante que a palavra de Deus, ela sempre nos diz alguma coisa, e alguma coisa importante, no meio de um tempo em que a comunicação é tão vasta, é tão próspera, e existe aí vários meios de comunicação, pela internet, telefone celular, e esse aparato todo eletrônico, mas na maioria das vezes as palavras e as mensagens emitidas de um lado para o outro, na sua maioria das vezes não tem sentido. Mas quando o Senhor comunica comigo e com você, tudo o que Ele diz tem sentido, tudo o que Ele fala é proveitoso, tudo o que Ele orienta é para que eu e você venhamos a observar, porque tudo é para a glória do nome dEle, amém, queridos? Assim veio a mim a palavra do Senhor. Eu quero nessa noite salientar uma coisa: quando Deus quer tratar alguma coisa importante com você, Ele fala com você de forma direta. A Bíblia diz que Moisés estava lá no Monte Horebe, estava apacentando ovelhas lá do seu sogro Jetro, e a Bíblia diz que o Senhor se manifestou em uma sarça que queimava, mas não se consumia, e Deus ali conversou com Moisés, dando-lhe uma direção, para que ele fosse ao Egito libertar o seu povo. Então, quando Deus tem alguma coisa importante para falar comigo e com você, Ele fala de forma direta e íntima. Mas para que isso seja uma realidade, eu e você precisamos estar dentro de uma postura de boa recepção para com aquilo que Deus tem para tratar comigo e contigo. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, que Deus falou com Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar, e quando Deus direcionou a Gideão a palavra, que na verdade foi o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, ele deu a Gideão uma direção para poder ganhar uma batalha, para sair daquela situação. Deus sempre está dizendo para mim e para você de forma direta alguma coisa que vai trazer proveito e que será produtivo. E quando Deus fala comigo e contigo, nós não temos dúvida nenhuma de que é o Senhor. Ainda que haja um pouco de inocência em algumas pessoas, como aconteceu com o profeta Samuel, quando ainda criança ou jovem, quando Deus chamou por ele e ele achou que era Eli. Mas a Bíblia diz que Eli logo detectou: é Deus que está te chamando. E nessa noite eu creio que Deus está chamando pessoas para se posicionarem, para serem usadas por Ele. Queridos, a igreja evangélica no Brasil está repleta de pregadores, está repleta de oradores, mas está carente de profeta. Quem deseja nessa noite se colocar na brecha para profetizar no Brasil, levante a sua mão direita e dê glórias a Deus. A vida de profeta não é uma vida fácil. A vida de profeta requer separação, e o próprio Deus separa o profeta e dá a ele essa incumbência de falar aquilo que o Senhor manda. O versículo número 5 diz assim, Deus dizendo para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus dando a Jeremias a noção da onisciência dele. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: nada surpreende o nosso Deus. Deus tem um atributo exclusivo dele, que se chama onisciência. Ele sabe de todas as coisas. E ele diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre.
Ou seja, quem me formou no ventre da minha mãe, quem te formou no ventre da tua mãe, foi o Senhor. E somos como somos, porque Ele quis assim. Então, quando você se olhar no espelho, em vez de ficar criticando o seu biotipo, diga assim: eu te agradeço, Senhor, porque eu sou como o Senhor mesmo estabeleceu. A Bíblia vai dizendo também: e antes que saísse da madre, te santifiquei, ou seja, te separei para uma obra específica. Para quê? Te santifiquei e as nações te dei por profeta. Profeta não pode ser profeta apenas de um lugar. Profeta não pode ser profeta apenas de uma localidade. Profeta é profeta em todo lugar, porque Deus é Deus em qualquer lugar. Tem pessoas que gostam de pregar nas igrejas dos outros, e prega com a maior liberdade, dá lugar e fala, porque fica na verdade calculando: aqui eu não vou sofrer retaliação, mas tem medo de profetizar na própria igreja. Dá para dar um glória aí ou está difícil, meu filho? Deus, quando levanta um profeta, é para profetizar em qualquer lugar. Lá no seu trabalho você tem que ser profeta. Profeta não tem validade geográfica. Profeta profetiza em qualquer lugar. Eu sou profeta só na minha casa. Epa, então você não é profeta. Profeta é profeta em qualquer lugar. Profeta é profeta diante do irmão. Profeta é profeta diante da irmã de oração. Profeta é profeta diante do presbítero, do pastor, presidente, diante do evangelista. Profeta fala as coisas que Deus manda. Profeta não tem medo de homens. Profeta profetiza aquilo que Deus ordena, porque ele sabe em quem ele tem crido. E Deus levantou a Jeremias como profeta, e a rigor Jeremias seria sacerdote. Jeremias era filho de sacerdote, habitava em uma aldeia sacerdotal chamada Anatote. O seu pai era sacerdote, toda expectativa girava em torno dele como sacerdote. Só que nessa época já tinha muitos sacerdotes. Deus queria levantar um profeta. Tinha muitos sacerdotes, tinha poucos profetas. E os poucos que tinham eram mais ou menos assim como do século 21. Medrosos. Muitas das vezes politicamente corretos. As suas mensagens têm direção. Só o irmão que não pode me dar nenhum dano. Só o irmão que não pode me prejudicar em nada. Mas se for sobre a vida de alguém que amanhã pode me prejudicar, eu não falo, eu tenho medo. É profeta meia pataca. Não sabe a quem está servindo, porque maior neste lugar é o Senhor. E se você crê nisso, aplauda Ele agora e glorifique o seu nome. Aqui tem um anjo da igreja que Deus colocou para apacentar, mas acima dele tem um Deus que é soberano e não divide o trono dele com ninguém. E o profeta é levantado para ajustar as coisas. E é de forma verbal que ele começa a tratar. É na comunicação das palavras. E ele vai dizendo. Agora Jeremias começa a se colocar numa posição de recuo. Ele diz no versículo de número 6. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Assim como Jeremias deu a desculpa da sua idade, tem pessoas que hoje estão dando desculpas a Deus para não fazer a obra. Ah, Senhor, esse ministério não é para mim. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não é o momento, Senhor, eu tenho que cuidar da minha faculdade. Não é o momento, Senhor, eu tenho que cuidar dos meus projetos, dos meus planos. Não é momento, Senhor, eu não tenho condição de fazer. E quem disse que Deus chama alguém com condição? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, para que nenhuma carne se glorie. Deus não escolhe ninguém que diz que é, Ele escolhe aqueles que dizem que não são, para que o poder dele se manifeste e o nome dele seja glorificado. E muitas das vezes estamos dentro desse perfil.
Hoje eu não posso, Senhor. Eu estou cuidando agora da minha faculdade, do meu futuro. Senhor, eu não tenho tempo agora, estou muito ocupado. Dizendo para Deus o seguinte: Senhor, tu escolheu a pessoa errada. Dizendo para Deus o seguinte com isso: Senhor, tu é falho. Tu apontou para mim, mas não sou eu essa pessoa. E eu quero nessa noite dizer para você uma coisa: Deus não erra. Deus não erra em suas escolhas. Deus sabe quem Ele chama, quem Ele escolhe. Eu e você que não sabemos nem o que fazemos, mas Ele sabe tudo. Então, se Ele tem chamado a você para algum serviço, diga no mínimo, que é no mínimo decente dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito mais aplicadas em pedir do que oferecer a Deus alguma coisa. Se você colocar um culto, como tem aqui na igreja de consagração, são poucas das pessoas que se colocam na brecha, porque ninguém mais quer se consagrar. Mas se é um culto para pedir, a tendência é encher. Porque as pessoas são acostumadas agora e estão sendo ensinadas, ou estão aprendendo pelo próprio entendimento, somente a pedir. Estão oferecendo muito pouco ao Senhor. E é bom que nós estejamos nesta noite cientes de uma coisa: a minha vida e a sua vida pertence a Ele. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Por causa dEle. Sabe por que você existe hoje? Por causa dEle. O oxigênio que nós estamos respirando é Ele que nos dá gratuitamente. Estamos negando a Ele, muitas das vezes, aquilo que pertence a Ele mesmo. E essa noite é uma noite de reflexão. Evangelista, é um culto intitulado Culto da Família. A igreja é uma família, sim ou não? Então vamos dar ouvida que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Porque todos os dias o chefe da família quer ajustar a família. O pai tem sempre o cuidado de trazer ao filho ao conhecimento da verdade e ao caminho de retidão. E eu tenho certeza que nessa noite Deus quer tratar comigo, com você, não porque Ele nos despreza, mas porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus corrige o que ama, açoita o que ama e corrige aquele que Ele tem por filho. E se há alguma correção nessa palavra, sinta-se amado nessa noite. E Ele vai dizendo: mas o Senhor me diz: não digas, eu sou uma criança. Ou seja, não me dê desculpas, rapaz. Para com desculpa esfarrapada. Eu estou dizendo que é você, o negócio é com você. Diga para o irmão que está do seu lado: é com você. Ainda deixa ele mais trêmulo, diga assim: olha, não adianta fugir. Diga assim: você está na mira de Jeová. Estreitou? Não digas, eu sou uma criança. Jeremias, não me dê desculpas. Você pode dar desculpa ao seu pai, à sua mãe, a mim não. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei a quem estou escolhendo e sei por que estou escolhendo. E ele vai dizendo: porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Quantos desejam ser profetas ainda? Levante a mão. Diminuiu. Até o final da mensagem eu acho que vai chegar a estaca zero. Onde quer que eu te enviar. Deus está falando para ele o seguinte: olha só, no lugar que eu te enviar. Eu não estou dando garantia a você que os lugares onde eu vou te enviar são lugares confortáveis e que você será bem recebido. Mas uma coisa eu estou te dizendo: onde eu te enviar, tu irás. E tudo quanto te mandar, dirás.
Tudo. Diz que para o seu irmão é tudo. Já viu pessoas que começam a enrolar? Deus mandou te dizer um negócio, meu irmão faz uma cara feia, ele... É mistério. Tremeu na base. Se Deus mandou dizer, diga, meu irmão. Ele é poderoso para garantir. Ele está dizendo para Jeremias: onde eu te enviar, irás. Está preparado para ir onde o Senhor te mandar? Para dizer tudo o que Ele mandar você dizer, você vai dizer? E onde começa esse ministério, evangelista? Primeiro dentro da nossa casa. Profeta que é profeta, profetiza primeiro dentro de casa. Tem gente que quer profetizar na casa do irmão, na casa do vizinho, quer profetizar na igreja dos outros, mas em casa ele não profetiza. E há um motivo. É porque o profeta, para profetizar, ele precisa primeiro viver. Porque para a palavra ter peso é necessário viver. Como eu vou dizer dentro da minha casa para o meu filho para ele não mentir se eu sou um mentiroso? Como eu vou dizer para o meu filho não falar mal do pastor, do evangelista, se eu falo mal? Como eu vou profetizar para o meu filho para ele se consertar se a minha vida está escangalhada? Como eu vou dizer para o meu filho que a igreja é um lugar bom se eu saio da igreja e vou até em casa murmurando, falando mal da igreja, e em casa eu falo mal também? Como eu vou dizer para o meu filho, para a minha filha, que ver uma cena de sexo na televisão é pecado se eu sento e vejo? Como eu vou dizer para os meus filhos que ficar à frente do computador perdendo tempo não vai me levar a lugar nenhum se eu sou o primeiro a me assentar e ficar horas ali? Como eu vou profetizar para os meus filhos e dizer que evangelizar é necessário se no domingo eu fico vendo Faustão, futebol e venho para a igreja ainda atrasado? Para ser profeta, é necessário viver uma vida de comunhão com Deus. Para que quando eu e você viemos abrir os nossos lábios, a nossa palavra tenha peso. O versículo 8, o Senhor vai dizer a Jeremias o seguinte: não temas diante deles, porque eu sou com... Quem é que já ouviu um amigo dizer assim, ó, estou contigo, não abra? Quem já ouviu alguém telefonar para a sua casa num momento de problema e alguém dizer assim, olha, pode contar comigo? É importante isso, é ou não é, meu irmão? Você ter com quem contar. E em função de nossas limitações como seres humanos, eu posso dizer para você, por um desejo meu e com verdade, que você pode contar comigo. E em função das minhas limitações, eu posso faltar com você. Mas Deus não falha. Nunca falhou e jamais falhará. Se Ele está dizendo eu sou contigo, pode contar com Ele. E Ele diz assim: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. As palavras do Senhor na minha boca não são palavras de elogios a quem está errado, não são palavras de concordâncias para com quem está no pecado. São palavras de confronto, porque Deus nunca vai apoiar ninguém estando errado. A palavra de Deus, ela vem para ajustar o nosso ser. O Evangelho vem para moldar o nosso caráter. Então, se a palavra de Deus está na minha e na sua boca, nós temos que, no mínimo, dizer alguma coisa contrária àquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo pratica.
O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, não tomai a forma deste mundo, mas sejais renovados pelo entendimento que há em vós. Só pode haver entendimento quem busca entendimento, um entendimento que vem da parte do Senhor, para que eu e você venhamos a entender que estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Quando as palavras do Senhor são colocadas em nossa boca, nós não temos de maneira nenhuma condição de maldizer um irmão, porque Deus não faz isso. De levantar calúnia contra o nosso próximo, porque Deus não manda a gente fazer isso. De dizer palavras desagradáveis, de mentir. Mentir para ter razão. E Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Quando as palavras de Deus estão na minha e na sua boca, seja lá onde eu e você estivermos, Deus vai usar a mim e você para dizer que alguma coisa está errada e que Ele quer consertar. O tempo de Jeremias é um tempo um pouco parecido com o de agora. Não existia o bordão de hoje, mas o comportamento era o mesmo. A nação, o povo de Judá, estavam com um relacionamento estreito com o mundo. Existia dentro de Jerusalém altares a deuses estranhos. O povo que era chamado pelo nome do Senhor agora está se prostrando diante de ídolos. E dizendo, não tem nada a ver. Isso é assim mesmo. Alguns de repente diziam, Jeremias está exagerando. Deus não mandou ele dizer isso. Aquilo que é exagero para os carnais é comum para os espirituais. O versículo de número 10 diz assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus coloca profeta sobre. Deus te dá autoridade para estar sobre e não sob, não por baixo e sim por cima. Podem até te olhar atravessado, mas se você é profeta ou profetiza do Senhor, você está por cima. Porque aquele que está no comando da sua vida, Ele é Senhor e soberano. Podem chamar você de quadrado, de quadrada, podem chamar você de ultrapassado, mas a realidade é bem outra. Você é bem moderno e bem atualizado. Você está conectado com aquele que pode todas as coisas. E sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. A igreja tem um poder que muitas das vezes ela desconhece. O apóstolo Paulo escreve dizendo que nós precisamos orar pelas autoridades que estão em atividade, para que possamos ter uma vida sossegada. Ou seja, a oração da igreja, a forma verbal de falar com Deus, o profetizar sobre um lugar, no mundo espiritual tudo coopera, porque quem é profeta fala aquilo que Deus manda. Eu me lembro que eu estava numa cidade, e as pessoas diziam, nessa cidade nada vai para frente. Aqui tem um sindicato dos bebuns, e o governo esqueceu desse lugar. Uma cidade com o trem era puxado a máquina. As ruas, quando chovia, enchia. O pessoal andava no meio da lama. E nós ali numa congregação bem pequena, porque não é o tamanho da congregação, é o tamanho do Deus que nós servimos.
orávamos ali sempre: Senhor, mude o quadro e a história desse lugar. Senhor, começa a asfaltar esse lugar. Não é o governo que faz isso, igreja? E em pouco tempo, antes da nossa saída daquele lugar, nós começamos a ver as ruas começarem a ser pavimentadas. Sabe por quê, meu irmão? A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Um lugar de miséria onde a passagem custava R$ 3,25 na época. Era um absurdo. As pessoas andavam a pé durante muito tempo, porque não tinha condição. E tinha um jovenzinho de 11 anos que tocava bateria na congregação. E ele me ouviu orar ao Senhor: Senhor, repreenda esse devorador. Essa passagem tem que abaixar. Está muito caro esse negócio. E um dia esse menino veio correndo feliz dizendo: Evangelista Márcio, a passagem abaixou, agora é R$ 1,50. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar Ele? Seja profeta na cidade, seja profeta na sua casa, seja profeta! A igreja tem poder. Diga para o teu irmão que está ao seu lado: a igreja tem poder, a igreja tem autoridade. Olha o que ele vai dizendo: ainda vem a minha palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Uma outra característica de um profeta é que profeta sempre vê alguma coisa. E profeta vê aquilo que a maioria das pessoas não conseguem ver. E tudo que o profeta vê tem significado. Por mais simples que seja, um profeta de Deus, tudo que ele vê, tudo que ele fala, tudo que ele analisa, se ele tem vínculo de fato com Deus, tudo tem significado e importância. Ele disse que estava vendo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Senhor tem prazer em cumprir a sua palavra. E é por isso que quando um profeta abre a boca, ele tem que ter coragem de falar. Porque aquilo que Deus mandar você falar, mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. Ainda que digam assim: olha, você está falando coisa que não tem coerência. E quem disse que profeta fala coisas que têm coerência na visão humana? Deus tem o hábito de falar coisas absurdas. Mas aquilo que Deus fala é absurdo aos nossos olhos, Ele transforma em possível e realidade. Ele não mandou Moisés libertar o povo. Ele deu o que a Moisés? Uma ordem. Para entrar na época, na maior nação, a nação mais poderosa daquela época, e libertar o seu povo das mãos de Faraó. E assim aconteceu. Porque as ordens de Deus são absurdas, mas a concretização das suas obras são perfeitas. Olha o que ele vai dizendo: e veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: que és que vês? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão cada um, e porá o seu trono na entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Judá, Jerusalém se sentiam muito poderosas, porque tinham um título de serem um povo de Deus. De serem povo de Deus, melhor dizendo. Mas eu quero nessa noite salientar uma coisa: não podemos viver de aparência, e nem viver do passado. Não podemos ter apenas o título de povo de Deus. Temos que ser de fato e de verdade. Não podemos viver das coisas que fizemos no passado, e sim construir um futuro e um presente a cada dia. Porque o nosso Deus é vivo e reina para todo sempre.
E o maior erro de Israel foi ficar olhando para o passado e se vangloriar do passado e se esquecer de viver um presente de santidade. E profeta tem que se separar do mundo. Mas evangelista não é fácil, até na igreja está difícil. Profeta tem visão diferenciada. Nós podemos conviver com todo mundo, mas afinidade temos com poucos. E espiritual tem afinidade com espiritual. Você nunca vai ver um carnal andando com um carnal. Como está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 3. Poderão andar dois juntos se não tiverem em comum acordo? Como alguém espiritual vai andar com alguém que é carnal? Vamos aqui ver como é que fica o diálogo. Olha, sábado agora estou indo para a consagração na nossa igreja. Ou indo ao monte. E você? Estou indo para o shopping. Dá para andar junto? Domingo à noite eu estou indo adorar o Senhor. E você? Estou indo para uma festa de um amigo meu que considero muito ele. Mais do que o Senhor. Carnal não pode andar com espiritual. Então cuidado com quem você está andando. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Dá para dar um glória aí, querido? Dá para dar um aleluia aí para o Senhor? É um culto da família. E o Pai Celestial está conversando comigo e com você nessa noite. Está dizendo com isto que Ele nos ama. Está dizendo com isso que nós somos importantes. Está dizendo com isso que Ele quer nos usar. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Isaías tinha os lábios impuros. Mas ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E isso fez muita diferença. A disposição diante do Senhor tem peso. E o versículo 16 diz assim: eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Profeta pronuncia juízo. Sabe qual é o problema do ser humano? É porque ele pensa que a vida que ele está levando na casa de Deus, mesmo sendo a mais terrível e a mais desonesta, porque Deus não mandou um raio na cabeça dele, Deus está concordando com as práticas. E não é bem assim. É porque Deus é um Deus de oportunidade, mas também é um Deus de justiça. E quando chega o dia da cobrança, ai, ai, ai. Quando estávamos no mundo, corremos porque Satanás é destruidor, e viemos à presença do Senhor porque Ele é bom. Mas quando o Senhor se voltar contra mim, contra você, para nos cobrar, iremos recorrer a quem? Reflita nessa noite. Reflita neste momento. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Quem quer ser profeta, ainda levanta a mão direita. Diminuiu mais um pouco. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. O profeta tem que procurar estar cheio do Espírito Santo, o espírito de ousadia. Um profeta cheio do Espírito Santo, podem persegui-lo, podem menosprezá-lo, podem dizer que ele está louco, podem dizer várias coisas a respeito dele, mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, o Deus que o vocacionou, o Deus que o escolheu, o Deus que o mandou falar, vai dizer dentro dele: eu sou contigo.
Senhor, o mundo todo está contra mim, não importa. Eu sou contigo. E no versículo de número 18, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de... Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você é intocável. As torres gêmeas vieram ao chão. No Bangu 1 fugiu na sua inauguração um preso. Em Alcatraz fugiu a prisão mais segura do mundo. O Banco Central, alguém foi lá e levou o dinheiro. Mas aquele que está te guardando diz que ninguém pode te tocar. Você está entendendo? Ele é o guarda fiel de Israel. E diz o seguinte: por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Deus diz para um homem: estou te colocando hoje contra reis e nações. Se pronunciasse hoje, serviria de chacota. Amanhã o Facebook estaria cheio de sorrisos. Uma outra característica de um profeta: ele tem que acreditar no Deus que ele serve. Quem quer ser profeta ainda levanta a mão direita. Tá, glória. Permaneceu o mesmo número. Versículo 19, para fecharmos. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Você entendeu essa mensagem, sim ou não? Ela foi lida, foi ratificada e agora novamente está sendo citada. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Uma outra coisa que você precisa entender é que Deus não vai nos livrar de pelejarem contra nós. Não. Sempre haverá alguém pelejando contra mim e contra você. Sempre haverá alguém se levantando contra mim e contra você. Só que existe um detalhe: jamais prevalecerão. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o nome dEle. Pelejar é uma coisa, prevalecer é outra. Pode pelejar à vontade, mas jamais irão prevalecer. E ele vai dizendo: porque eu sou com, diz o Senhor, para ti lhe. Pastor Valcidez estava contando aqui que de manhã estava adorando ao Senhor. E o inferno planejando alguma coisa. Eu não posso atingi-lo diretamente, eu vou atingir indiretamente. Porque o diabo ele é covarde. Mas o Senhor guardou a sua filha, sim ou não, meu irmão? O Senhor não falha. O Estado não estava presente para fazer a segurança. Mas o Deus Todo-Poderoso está. Eu quero te convidar a estar de pé nessa noite. Muitas vezes pensamos que a mensagem ela decorre por uma escolha aleatória. Eu quero dizer para você que não. Essa palavra o Senhor me deu e não permitiu nem que eu estudasse. Ele queria falar dessa maneira comigo, com você hoje. Hoje é domingo. É o primeiro dia da semana. Deus quer preparar a minha vida e a sua para o que iremos enfrentar durante essa semana. Deus está dizendo hoje para mim e para você: estou te dando uma nova oportunidade de você se posicionar como eu te chamei. E existem pessoas que estão aqui nessa noite
que sabem que tem um chamado, mas que estão negligenciando esse chamado, que estão recuando. E Deus está mandando dizer para você nessa noite, para você não resistir mais. Você está entendendo? Diga graças a Deus. E eu quero nessa noite orar por essas pessoas que estão recuando daquilo que o Senhor tem chamado você para fazer, inventando desculpas. E se você tiver coragem, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Temos mais alguém? Temos mais alguém? A sua vinda aqui à frente tem significado. Lembra, tudo que um profeta faz faz sentido. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor, eis aqui os teus filhos que assumiram publicamente nesta noite de que existe um projeto teu sobre cada vida, e que esta data se torne uma data memorável para cada um deles. Que haja um posicionamento diante de Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor venha tocar em cada vida agora, de forma específica, como somente o Senhor tem poder de fazer. Senhor, os lábios dos Teus filhos serão usados dentro de uma condução, dentro do próprio lar, no trabalho, na faculdade. O Senhor vai usar os teus filhos para destruir as fortalezas do mal, para derribar, Senhor, todo comportamento de idolatria, para plantarem, Senhor, sementes que vão frutificar, porque o Senhor é poderoso para isto. Coloque as tuas palavras, Senhor, nos lábios dos teus filhos, e que eles não venham temer, que eles não venham recuar, em nome de Jesus, amém. Podem voltar para os vossos lugares. Hoje é culto da família, sim ou não? Sim ou não, igreja? Já estamos terminando, amém? Eu quero que nesse momento você se aproxime da sua família e se junte com ela agora. Está pertinho da sua família aí? Dá um abraço aí na família. Olha só, a sua família é a melhor família do mundo. Foi Deus quem te deu. E o Senhor tem bênçãos maravilhosas para a tua família. Satanás tem apontado e tem dito assim: eu vou destruir. Mas nós repreendemos ele agora em nome de Jesus. Você vai orar com a sua família. Estou fazendo o que o Senhor está mandando fazer, amém, queridos? E como profeta eu estou obedecendo. É com Ele, é com Ele.
Olha só. A sua família é essa aí. Essa família linda que você tem. Não, fala a verdade, é ou não é? A minha mais linda do mundo é a sua. Hã? A família que o Senhor nos deu. Tem muitas pessoas hoje que gostariam de abraçar o filho, a mãe, não podem. Porque estão no lamaçal do pecado, no mundo das drogas, da prostituição. Mas hoje o Senhor está te dando o privilégio de estar com a sua família. Esse culto não é o culto da família, é um culto para o Senhor. O Senhor que construiu as famílias. Está sentindo falta de alguém na sua família aí? Tá, não tá? Tá faltando alguém, não tá? Ó, é profético isso, tá? Só pode receber quem crê. Daqui a pouquinho vai estar completo. Ó, daqui a pouquinho vai entrar todo mundo por essas portas. Feche seus olhos nessa noite. Faça declaração de amor para sua família aí. Diga que você ama o seu irmão, a sua mãe. Diga alguma coisa para ele aí. Externe aí a satisfação de você estar ao lado dele, ao lado dela. Diga para o seu filho: filho, eu te amo. Diga para a sua mãe: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Diga para a sua esposa: filha, eu te amo. O que Deus preparou. Deus está preparando coisas tremendas para a sua família. O que Deus preparou. Deus está preparando coisas tremendas para a sua família. Deus está preparando novidades para a sua família. O inimigo não vai prevalecer, porque maior é o que está com você. Seu filho vai voltar. Geraldo, Deus está preparando algo para a sua família. Você não está vendo, mas já existe. O pão não vai faltar. Oh, aleluia! Receba a promessa do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Na tua casa tem profeta. Na tua casa tem profetisa. Oh, aleluia! O novo de Deus chegou. Aleluia! E o novo de Deus Já está chegando a hora, hein? A palavra nessa noite, ó, Deus vai salvar, hein? Deus vai resgatar, hein? Vai ficar mais crente do que você. Cuidado que vai ficar mais crente do que você. esperam por ti. Senhor, em nome de Jesus, Novos são o teu povo, Senhor, novas a tua igreja, Senhor, a tua noiva, a eleita do Senhor, orações diante de ti, petições diante de ti. Atenda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Atenda-nos, Deus, em o nome de Jesus. Você quer sonhar? Pode sonhar. Pode sonhar. Oh, aleluia! Seu filho vai voltar. Ai, na mesa o pão não vai faltar. O Senhor tem cuidado de vós. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Oh, aleluia!
O novo de Deus vai chegar na sua casa. Você crê nisso? Olha, a primeira coisa que tem que chegar na sua casa é ela se tornar mais espiritual. É você ver a sua filha e o seu filho orando e dizer: louvado seja o teu nome. É ver o teu filho citar um versículo bíblico para você e falar: mãe, pai, eu não entendi isso aqui, eu quero entender. É ver o teu marido dizer para você: filha, vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus. Porque a nossa casa é a extensão da igreja. Porque a igreja somos nós. E o que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Eu profetizo nessa noite. Para alguns aqui, antes de romper este ano, guarde isso, antes de romper este ano, Deus vai trazer novidades sobre a tua família. Você crê nisso? A partir de hoje, olha a sua família com a ótica diferenciada. Essa foi a família que o Senhor te deu. Essa é a melhor família do mundo. Aplauda ao Senhor por isso e glorifica Ele. Aleluia!